Então, tem o wallet aqui da SAP Press, que vai ser sorteado através desse número que vocês têm aí no crachá, tá bom? Então, eu já expliquei sobre a dinâmica das salas. Todo mundo entendeu? Beleza? Vou pedir o grande favor de, nas horas dos intervalos, não se atrasem. Beleza? Senão eu vou cortar a comidinha de todo mundo. Pessoal, então, para abrir o nosso evento, nós teremos um tema que certamente vai gerar bastante discussão. Inteligência artificial. Os agentes inteligentes e as plataformas low-code estão transformando a forma de desenvolvimento das soluções SAP. O nosso primeiro palestrante é o Gabriel Andrade, arquiteto de solução sênior da Neptune Software, com mais de 15 anos de experiência em SAP, ERP, S/4HANA, Supply Chain, digitalização e inovação. Hoje, ele vai compartilhar com a gente a visão sobre como essas novas tecnologias estão mudando o desenvolvimento dentro do ecossistema SAP. Então, uma salva de palmas para a gente receber Gabriel Andrade. Não está aparecendo. Ah, agora foi. Tá ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Andrade, eu sou de Campinas, São Paulo. Hoje eu moro nos Estados Unidos, já há 10 anos, então para mim é um enorme prazer estar num evento da SAP, um evento SAP no Brasil, especialmente esse evento que é tão importante para a comunidade SAP. Não tem experiência igual, porque os eventos da SAP, os eventos SAP nos Estados Unidos, não têm o mesmo calor, não têm a mesma energia que os eventos aqui no Brasil. Então, para mim, é muito especial estar aqui. Bom, eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência no ecossistema SAP, trabalhei bastante em empresas automotivas, na indústria automotiva. Trabalhei bastante com SD, com EDI, com supply chain em geral. E comecei a trabalhar aqui em São Paulo com SAP. Trabalhei pela Magna Internacional e atendi as plantas na América Latina. Depois fui para os Estados Unidos. Mas passei também pela experiência de lidar com localização Brasil, nota fiscal eletrônica. E eu sei o quanto isso é importante aqui no mercado brasileiro. E é um tema que, né, me acompanha desde o começo. Bom, eu sei que é uma afirmação um pouco forte, né? Muitos de nós investimos muitos anos aprendendo ABAP, Fiori, OData, UI5, Deployment, todo esse stack. E não está errado, né? Foi uma jornada muito interessante, mas hoje em dia o mercado mudou e está mudando bastante, né? Novas tecnologias, novas maneiras de fazer as coisas. E o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma forma melhor de fazer isso, né? Em termos de desenvolvimento de aplicativos Fiori para o ecossistema SAP. Antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco sobre quem é a Neptune. E temos alguns números aqui. Hoje nós temos mais de 800 clientes globais, corporativos, geralmente são clientes de grande porte, e também temos mais de 9 departamentos de defesa que utilizam a nossa plataforma para missões críticas. Departamento de Defesa do Canadá, da Noruega, Nova Zelândia, da França. Então, a Neptune não é uma startup de 2 anos tentando disruptar o mercado. É uma empresa que existe há mais de uma década, que foi construída para o SAP, que ela roda no SAP e é certificada pela SAP.
E vocês podem ver esses badges aqui embaixo. Nós somos certificados para ECC, para S4, para BTP, para Clean Core. Tá? Então, a gente nasceu para atender os clientes SAP. Alguns logos aqui de clientes nossos, né, Walmart, Heineken, Johnson & Johnson, Electrolux, Vodafone, e tem várias indústrias. Né? A plataforma do Neptune ela não depende de uma indústria, é uma plataforma de desenvolvimento, eu vou explicar um pouco o que é o nosso produto também. Então, aqui tem petróleo e gás, varejo, alimento e bebida, manufatura. Então, ela não é uma solução de nicho, ela funciona onde o SAP funciona. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje é um pouco sobre o que é o Neptune, como ele se encaixa na estratégia SAP dos nossos clientes, não como uma alternativa, mas como parte. Depois eu vou mostrar um pouco sobre o Naya Build. O Naya é o Neptune AI Assistant, é a nossa parte de AI dentro da nossa plataforma. E vou fazer uma demo ao vivo, construindo um aplicativo completo aqui em 10 minutinhos. E depois falar um pouco sobre o que muda para vocês, no ambiente de vocês, utilizar o Neptune. Bom, a plataforma da Neptune Software é uma plataforma de desenvolvimento rápido de aplicações para o ecossistema SAP, que tem ferramentas no-code, low-code e de AI para acelerar o desenvolvimento. Com o Neptune, as equipes de TI conseguem entregar aplicativos Fiori completos, do design ao deploy, em dias ou horas, ao invés de semanas. Tá? Então, o que demoraria semanas, viram dias. Tá? E assim por diante, em vez de meses, semanas. E também permite os clientes economizarem em quantidade de recursos. Então, você precisa de menos desenvolvedores, menos profissionais para fazer o mesmo trabalho. Então, aumenta a produtividade também. E tem uma diferença muito grande com ferramentas tradicionais de no-code e low-code. A gente sabe que, por exemplo, o SAP Build Apps, que agora foi descontinuado, era uma ferramenta da SAP puramente no-code. E essas ferramentas, o que acontece é que você chega um momento que você bate numa parede, que você quer ir além e você não consegue porque a ferramenta foi desenvolvida para ter uma capacidade até certo ponto. Então, o Neptune, apesar de ter muitas ferramentas no-code, low-code de aceleração de desenvolvimento, ela permite você adicionar código e ir além o quanto você quiser. Tá? Bom, o Neptune ele tem dois pilares principais. Ali na esquerda temos a edição SAP, que fica dentro do SAP. Então, o cliente, quando compra o Neptune, ele instala essa parte dentro do servidor dele. Por estar dentro do servidor, seja ECC ou S4, o Neptune tem acesso aos objetos, às tabelas, aos dados do SAP, e você consegue expor esses dados e essa lógica de negócio muito facilmente via API. Ou seja, você consegue ter uma alternativa para o OData. Com o Neptune você consegue utilizar o OData, mas não precisa, porque o Neptune cria as próprias APIs, que inclusive são muito mais performáticas, mais rápidas, mais leves. Na direita, a gente tem a edição Open, que fica fora do SAP. E essa parte da plataforma é a parte de extensão side-by-side, e ela serve também para que você possa criar aplicativos que não só integrem com o SAP, mas também com qualquer outro sistema no seu landscape. Então, Salesforce, um sistema de manufatura, um banco de dados, equipamentos na linha de produção. Tá? E a edição Open também tem uma capacidade muito boa de workflow. Então, você consegue criar workflows através de vários sistemas. E toda a parte do estúdio de AI fica também na edição Open, onde você consegue criar agentes, você consegue usar o IA para desenvolver, e eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Então, mesmo que o cliente possa ter uma ou outra, essas duas edições se complementam. Então, você consegue expor os dados com a edição SAP e depois fazer seu desenvolvimento com a edição Open. Antes de fazer qualquer demo, quero estabelecer um fato aqui básico, né, que os aplicativos que são desenvolvidos com o Neptune são aplicativos Fiori. Não é uma integração, não é uma camada por cima, é o mesmo SAP UI5,
Então, quando você desenvolve com o Neptune, você está desenvolvendo aplicativos em SAP Wi-Fi, com a mesma tecnologia do Fiori Launchpad da SAP. E quando o usuário abre um aplicativo do Neptune, ele pode estar dentro do Launchpad do Fiori, do Workzone do BTP, ou dentro do Launchpad criado com o próprio Neptune. E, como está dentro do SAP, sempre respeita os acessos, a segurança que está estabelecido para cada usuário dentro do SAP. Então, o Neptune ele não substitui o SAP, ele é SAP. Tá? Então, você desenvolve aplicativos Fiori. E isso permite que os clientes tenham um melhor retorno no investimento, porque o SAP é um investimento bem caro, né? E as ferramentas da SAP são caras também. Então, ele permite você ter um retorno e um melhor investimento, um melhor retorno de investimento nesse produto. Quantas empresas aqui têm código ABAP em produção? Customizações, relatórios Z, user exit. É muito comum, né? E até hoje isso sempre foi o diferencial do SAP, né? Você poder estender o sistema. E esse código que as empresas têm, ele funciona. E muitas empresas estão migrando ou já migraram para S4. E quando você vai construir um aplicativo Fiori, você tem um relatório Z que você quer transformar em um aplicativo Fiori. Você precisa descartar esse código, reconstruir essa parte do acesso do back-end em OData. Depois você precisa de um desenvolvedor Fiori para construir o UI, e ele vai ter que construir o UI digitando todo esse código. E depois, se você quiser fazer rollout disso para um aplicativo mobile, você precisa de um especialista em SDK para compilar isso. Com o Neptune, você consegue reutilizar esse código ABAP que você tem, você consegue expor essa lógica de negócio como uma API, e o mesmo desenvolvedor ABAP, ele consegue fazer o processo inteiro. Ele consegue fazer essa parte do back-end, ele consegue desenvolver o UI, especialmente com a ajuda do AI, que eu vou mostrar para vocês, e ele consegue fazer o deploy, porque a plataforma vai ajudar ele a fazer o deploy, vai praticamente fazer isso por ele. Quem aqui que já ouviu falar em Clean Core? Ninguém, né? Ninguém. E o Clean Core é uma coisa que já não é muito mais opcional, né? A SAP está sendo bem clara. Essas modificações que afetam o core do sistema não são bem-vindas, user exits. Só que o problema é que essas regras que são colocadas dentro de user exits, esses enhancements que são feitos, eles são ativos da empresa, né? É como a sua empresa funciona, eles ajudam a empresa a funcionar da maneira que tem que funcionar. Então, você tem que arrancar eles para ser Clean Core. Mas como que eu continuo tendo certeza que meu processo vai funcionar da maneira correta, né? Então, o Neptune ele é certificado Clean Core, inclusive a parte que está dentro do SAP, e ele ajuda os clientes a removerem essas customizações que não são Clean Core, e em vez, por exemplo, se você tem uma VA01, uma ordem de venda, a tela de ordem de venda com user exits, validações que a sua empresa precisa, você consegue rapidamente desenvolver um aplicativo para a criação de ordem de venda, que está em Fiori, que está fora, não está mais usando user exits. Isso é desenvolvido muito rápido, você consegue ter todas as validações lá e já ter o core limpo. Inclusive, muitos clientes, antes ou durante a migração para o S4, começam a converter esses desenvolvimentos em aplicativos Neptune, porque quando eles fazem a migração, esses aplicativos simplesmente continuam a funcionar. Tá? Bom, chega de slides por enquanto. Eu vou criar um aplicativo, vou mostrar para vocês um pouco como é que é o ambiente de desenvolvimento do Neptune. E eu vou construir um aplicativo simples aqui de NFE. Tá? Dependendo da complexidade do aplicativo, ele demora X tempo para construir. Eu vou construir algo simples, um monitor de NFE que vai listar as NFEs. Vou poder clicar numa NFE e ver os detalhes dela. E para as NFEs que estiverem denegadas, recusadas, eu quero que um agente IA analise e fale para a pessoa que está emitindo a nota fiscal o que ele tem que fazer para resolver esse problema. Tá?
Aqui na tela, o meu retorno. Ali. Aqui na tela, esse é o ambiente de desenvolvimento de aplicativos. Eu tenho um prompt que eu já criei aqui. Geralmente, até os prompts para a criação de aplicativo, eu uso o IA para criar também. Eu peço ajuda lá para o Claudinho, me ajuda a criar um prompt que eu vou construir esse aplicativo no Neptune. Eu quero um aplicativo que faça isso, isso e isso. Eu já tenho as APIs criadas, tá? Que tem uma API para o cliente, uma API para o header da nota fiscal, para o item e uma para o status. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, nessa aba Data, eu não sei se dá para ler exatamente, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Nessa aba Data, eu consigo adicionar as APIs que o meu aplicativo vai utilizar, que eu já criei lá no SAP, que eu já importei aqui. Eu vou pegar de clientes. Vou acabar quebrando meu pescoço aqui. A de header. A de itens. E a de status. Tá. Essas APIs, quando eu colocar o prompt lá, o IA ele vai analisar essas APIs, ele vai entender o contexto delas, ele vai ler todas as definições dela e vai já utilizá-las no aplicativo. Eu vou colocar o aplicativo para rodar e a gente vai continuar conversando, porque ele vai demorar uns 10, 12 minutos para rodar. Aqui eu posso selecionar qual modelo que eu quero usar. Atualmente, a gente suporta o Cloud para o desenvolvimento. Então, eu vou colocar o Opus 4.8 e vou iniciar aqui. Às vezes, ele vai me fazer alguma pergunta, se ele tiver, e se não, ele vai começar. Eu vou esperar ele começar e daí a gente continua conversando. Ah, tá bom. E aqui, depois que ele constrói, eu também posso pedir modificações, eu posso modificar manualmente o aplicativo se eu quiser. Bom, ele está me perguntando aqui, esse app tem bastante requisitos visuais, como que você quer o design? Você quer que eu faça um design customizado, com CSS personalizado, ou você quer o Fiori padrãozão? Eu quero o CSS customizado, porque o Fiori a gente sabe que não tem aquela carinha bonita, né? Ele é bem simplão. Ele falou, eu achei o agente de IA que você quer usar, como que eu vou chamar ele? Isso, esse aqui. Que eu já construí o agente de IA também. E nós temos um hands-on hoje, tá? 2 sessões, inclusive, que vão ser iguais, uma de manhã e outra à tarde, onde vocês trazem, com o seu próprio computador, vocês logam no nosso sistema, vão construir um aplicativo do zero, que traz dados do SAP, que incorpora um agente de IA. Então, aqui eu estou mostrando bem por cima, mas, caso vocês queiram experienciar isso, ter essa vivência e ter essa experiência, dá para fazer isso hoje. Bom, aqui ele já fez um roadmap, ele está começando a criar o aplicativo. Enquanto isso, eu vou voltar para o PowerPoint. Apertei atualizar. Eu atualizei a página sem querer, em vez de dar F5 no PowerPoint. Tá bom, minhas APIs estão aqui ainda, ótimo. Enquanto isso, eu vou arrumar meu PowerPoint aqui. Vou esperar as perguntas. Bom, ele não fez nenhuma pergunta dessa vez? Tá bom. Bom, no Neptune, a gente usa o AI de 2 maneiras diferentes. A primeira é o Naya para desenvolvedores, que é o que nós estamos fazendo. Tá? Então, além de poder criar os aplicativos com linguagem natural, também temos um servidor MCP.
você consegue, no Cloud Code, pedir para ele arquitetar um projeto, e daí você fala para ele, vai lá no Neptune e executa tudo. Pode criar tabelas, pode criar os aplicativos, criar os scripts, o que você precisar. Basicamente, a gente permite o uso do Vibe Code no ecossistema SAP, só que com uma infraestrutura segura ao redor dele. Porque o Vibe Code você tem que construir acesso, segurança, login, e isso dá muito trabalho e oferece riscos para as empresas. Então, as empresas são, às vezes, receosas de utilizarem o Vibe Code puro. Então, o Neptune tem toda essa infraestrutura sólida ao redor dele e permite você desenvolver e usar o Vibe Code de maneira segura, tá? Para acelerar o desenvolvimento. Bom, as APIs, ele interpreta automaticamente, utiliza elas já na construção do aplicativo de maneira inteligente. Ele deixa você incorporar agentes de IA diretamente no fluxo do aplicativo, lidando com dados do SAP ou de outros sistemas. E uma coisa muito legal é a capacidade offline, que nós vamos conversar um pouco mais a respeito em outro slide, mas ele permite você criar aplicativos que conseguem continuar trabalhando mesmo desconectados da internet. E, inclusive, o Naya consegue construir isso já para você. A outra maneira de utilizar o IA na plataforma é o Naya para negócios. Então, essa parte que a gente tem o AI Studio lá dentro, permite que os clientes ou o usuário conecte qualquer LLM que ele tenha, Copilot, OpenAI, Cloud, e crie os próprios agentes. Então, você consegue criar os seus agentes, dar as instruções para eles, entregar ferramentas na mão deles, que podem ser APIs para dentro do SAP, para outros sistemas, e depois, e também vetorizar dados, as tabelas que estão dentro do Neptune, você pode trazer dados do SAP ou de outros sistemas, vetorizar essas tabelas, entregá-las para os agentes também, e depois consumir esses agentes ou via um chatbot ou via integração direta na aplicação, igual nós vamos fazer. A aplicação que nós vamos fazer, nós vamos clicar um botão, o agente vai analisar dados, vai dar o retorno para a gente. Com algum erro de rede aqui. Tudo bem. Vamos lá. O deploy também é muito fácil de fazer com o Neptune. Ele ajuda você a fazer o deploy para mobile client nativo. Também tem a opção de fazer o deploy como PWA. Ambas as maneiras aceitam o modo offline para os aplicativos. Então, a plataforma faz todo esse deploy para você. Fica muito fácil de fazer o deploy. Outra questão é a questão offline, né? Porque tem muitos clientes que têm, sei lá, mesmo no chão de fábrica, no campo, mineração, empresas de petróleo, que tem processos críticos que acontecem onde a conectividade não é boa, tá? Então, o aplicativo do Neptune ele consegue continuar funcionando mesmo sem conexão, consegue armazenar esses dados e, a hora que volta a conexão, fazer a sincronia. E nós temos também um parceiro nosso aqui hoje, que é a Accenture, inclusive são patrocinadores do evento. A Accenture, inclusive, desenvolveu a melhor solução do mercado para manutenção de ativos. É uma solução 100% móvel, 100% offline, e foi desenvolvida com o Neptune. E hoje vários clientes grandes utilizam essa solução, que é inclusive uma alternativa para o SAN da SAP, né? Então, uma solução espetacular desenvolvida por eles. Aqui eu tenho um slide de quem já está desenvolvendo com o Neptune, e tem 4 clientes aqui. Porém, hoje na plateia a gente tem um pessoal da Yazaki, que é nosso cliente tanto na Europa quanto no Brasil, e semana que vem eles vão transportar o primeiro aplicativo deles criado com o Naya para desenvolvedores, para produção. E tem sido um processo muito legal trabalhar com eles. O desenvolvedor, primeira vez que desenvolver com o Neptune, só que começaram a desenvolver, e foi muito rápido o desenvolvimento. O pessoal está muito contente com o andamento, com a rapidez. E depois até perguntamos para o desenvolvedor, se fosse fazer isso aqui em Fiori, quanto tempo ia levar, né? Ele falou de 3 a 4 vezes mais tempo. Então, o Neptune consegue economizar tempo onde você não deveria gastar tempo, tá?
Pessoal, deu um erro de rede aqui e ele não terminou de construir. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz essa apresentação em Recife também. Eu tenho o que eu construí lá em Recife, no sítio de Recife. Eu vou mostrar o produto acabado para vocês aqui. E depois vocês podem fazer o hands-on e construir o seu próprio aplicativo e ver. Infelizmente, ele deu erro no meio aqui. Aqui está o que eu pedi para ele construir, que é basicamente a lista das NFEs, com um pouco de KPIs ali em cima, totais, autorizadas, rejeitadas, canceladas. Tenho aqui as NFEs com os status. Se eu clicar em uma delas, eu abro os detalhes. Tem os itens, a informação de header, um pouco dos status. E se eu entrar em uma delas que está denegada, por exemplo, aqui embaixo eu tenho um botão de analisar com IA. E ele vai chamar um agente de IA que eu criei, também já no próprio Neptune. Ele passa esses dados dessa NFE específica, ele faz uma análise e faz uma sugestão do que a pessoa do fiscal que está emitindo a nota poderia fazer para corrigir. Então, está aqui, a NFE teve uso denegado, porque o cadastro CNPJ tem irregularidade na inscrição estadual, ação recomendada, observação fiscal. Enfim, um exemplo bem simples. Um exemplo bem simples, mas é um exemplo de como é fácil fazer essa integração do IA com os dados de SAP ou qualquer outro sistema. Tá? Vamos voltar aqui. Bom, e o que muda para a sua equipe SAP, né, a utilização do Neptune? O tempo de entrega é muito mais rápido, tá? Conforme eu mencionei o próprio caso da Yazaki aqui. Inclusive, esse caso da Yazaki, eles construíram um dashboard onde você coloca um material, ele traz todas as informações de MRP, de pedidos em aberto, de estoques, de BOMs. A gente conseguiu reaproveitar o código Z que eles já tinham. Tinham relatórios que já tinham essa lógica. Se a gente tivesse que construir isso em Fiori, teríamos que ter feito tudo do zero. Tá? Tamanho da equipe, ou com o próprio tamanho da equipe já existente, você consegue mais produtividade. Custo de projeto, porque o custo da plataforma em si também é muito mais barato, ele é um custo previsível, a gente não cobra por aplicativo, por megabyte, por consumo. A integração com o SAP pode ser feita através de OData, mas também pode ser feita através das nossas próprias APIs. E essa possibilidade de integração com o IA. Bom, é uma proposta concreta aqui, o pessoal que estiver interessado, sinta-se à vontade para entrar em contato. A gente geralmente faz uma POC gratuita para novos clientes. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente. E é isso. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? 8 minutos ainda? 8 segundos? Então tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me procurar. Tem um stand nosso da Neptune ali fora. Nós vamos fazer o hands-on agora também, que vai começar agora 9h30. E tem à tarde também. Tem 5 minutos? Tá bom. Se alguém tiver uma pergunta, fica à vontade. Oi. Aqui. Oi. Parabéns pela palestra. No caso do produto desenvolvido para mobilidade de manutenção, que você citou, que compete com o SAN, né? O SSAN, é Blue alguma coisa, né? Da Accenture, né? É o BlueWorks. Ele depende para a evolução da própria Accenture, novos releases, ou, por exemplo, um cliente que implemente pode ele mesmo desenvolver novas funcionalidades? Como é que funciona isso? Porque é um case interessante de empacotamento da plataforma, né? Sim, é uma boa pergunta. Quando o cliente importa o pacote do BlueWorks, ele tem acesso a todo o código-fonte do BlueWorks. Ele pode modificar. É igual o SAP. Eles têm alguns lugares de enhancement que você pode fazer alterações.
Você também pode modificar o código do BlueWorks, só que daí vai te complicar um pouco nos upgrades. Eles também são muito bons em ter feedback dos clientes e colocar isso no roadmap deles. Mas sim, eles geralmente que soltam os upgrades das próximas versões. Acho que tem uma pergunta ali. Sim, ele vai levar. Alô? Oi, bom dia. Pelo que eu entendi do desenho mapeado da infraestrutura, isso eu entendi corretamente, para utilizar o Neptune, o cliente precisa contratar e colocar local dentro da infraestrutura física dele de servidor, certo? Tá, a edição SAP fica dentro do servidor SAP, você vai importar um transporte. Uhum. A edição Open pode ficar na nuvem, pode ficar on-premise, pode até ficar no BTP. Uhum. Tá. Então, aí você já acabou de responder minha pergunta, que era exatamente isso, que agora bastantes clientes estão optando pelo RISE, né? Então, a infraestrutura fica direto na SAP. Tá bom. Obrigado. Nós temos clientes no RISE também. Nós temos até um produto até para nuvem pública. Tá? Então, legal. Bacana. Tá bom. Obrigado. acho que é isso então, né? Obrigado, pessoal.